Oi, tudo bem? Bakílides. Hoje vamos falar desse poeta aqui da antologia arcaica grega, Nove Poetas e Suas Canções, antologia organizada pela Juliana Ragusa, e o Bakílides pertence ao último grupo desses nove poetas líricos gregos, poetas do século VI a V a.C., poetas mélico-tardo-arcaicos. Já estamos aí entrando no período clássico. Então nós temos o Simônides, o Bakílides e o Píndaro. Bakílides, ele nasce na ilha de Ceos por volta de 580 e morre em 452 a.C. Conterrâneo de Simônides, a quem os antigos tomavam por seu tio. Bakílides era neto de um atleta do mesmo nome. Ele viajou pelo mundo grego e se beneficiou do patrocínio dos tiranos, compondo canções em dialeto poético dórico em diversos subgêneros mélicos, monódicos e corais, para simpósios palacianos, para festivais público-religiosos, para celebração de vitórias nos jogos, em procissões ou festas palacianas. Nós temos aqui então uma variada destinação das suas canções, e isso atesta a fama do poeta em termos de destinatários e ocasiões de performances. O Simônides é um dos poetas mais bem assim lembrados junto com Píndaro. Não podemos afirmar, contudo, que o poeta necessariamente esteve em todos os lugares aos quais se destinavam suas canções. Do ponto de vista da forma e do estilo, é frequente a composição métrica em estrutura triádica, uso de epítetos marcados pela vivacidade, abundância e novidade. Em Simônides, em Bakílides, nós temos o cuidado com os efeitos fônicos e cromáticos, a busca de neologismos e de novas conotações semânticas em função prevalentemente psicológica e descritiva. Ele criou assim uma poesia que demanda da audiência um compartilhamento mais emocional do que intelectual. O mesmo se pode dizer também do modo como a narrativa se constrói na Mélica de Bakílides, em diálogo com a tradição poética e com a memória que a audiência guarda dela. Então nós temos aqui, por exemplo, o Epinício 5, a Hierão de Siracusa, do qual também Píndaro vai falar. Nesse Epinício, o Bakílides celebra a vitória numa corrida de corcéis nos Jogos Olímpicos de 476 a.C., nós vamos encontrar então o frescor, a espontaneidade da Mélica deste grande poeta. É como se nós estivéssemos ali observando essa corrida de cavalos e celebrando junto a vitória deste Hierão, que é o tirano de Siracusa. Nós temos também um tratamento mais humanizado do herói. Nas Mélicas de Bakílides, o herói tem muito de humano. A recepção de Bakílides, ela se dá de maneira excepcional quando, em 1896, foi descoberto um rolo de papiro egípcio que foi fonte de 14 epinícios e 6 ditirambos do poeta. O epinício é a canção em louvor a um atleta. O ditirambo, e aí a introdutora, a Juliana Ragusa, vai falar bastante sobre esse gênero, esse subgênero mélico. É um tipo de canção, meio obscuro ainda, mas que se destaca nesse período. Tem uma certa ligação com o gênero poético aí do Dionísio, né, com as festas que celebravam esse deus. Tentando encontrar assim uma definição, é um tipo de canção que celebra as festividades de Dioniso, e nos fragmentos de Bakílides nós temos vários ditirambos, né, que são muito estudados. Aqui no caso, nessa antologia, ela destaca o ditirambo 17, que eu quero ler para vocês, porque tanto o Epinício 5 como o ditirambo 17 são longos, e ela também traz aqui nesta antologia o encômio fragmento 20b,
São apenas esses 3 textos. Eu vou ler o Ditirambo 17. Esse Ditirambo, então, junto com o Epinício 5, são as 2 canções mais estudadas do poeta. Lembrando que Píndaro também vai fazer uma canção, um epinício para o Hierão de Siracusa. A definição de epinício, né, como já falei em outros vídeos, é esta canção que celebra um indivíduo na vitória aí de uma competição nos jogos gregos. Tal canção era comissionada por governantes vitoriosos como esse Hierão, ou por governantes das cidades dos atletas, ou pelas famílias aristocráticas destes. Era mais provavelmente um canto coral do que monódico. E a sua ocasião era celebrativa, celebrando aí a cidade do vencedor, a corte do governante, a casa da família do atleta, no caso dos epinícios mais breves. Possivelmente eram nesses lugares que se celebravam, que cantavam estas mélicas celebrativas, né? Esses epinícios. Então vamos lá. Vou falar do Ditirambo 17. É um texto longo que exige da gente uma atenção. Primeiro eu vou falar do texto, depois eu leio o Ditirambo para vocês. Esse Ditirambo é um subgênero mélico coral de definição obscura. O caso aqui do Ditirambo 17 vai falar dos jovens ou Teseu. É ainda nebuloso, pois por vezes é considerado uma peã, uma vez que há em seus versos finais uma invocação a Apolo. A peã é o canto ou dança de um coro de moças em honra do deus Apolo, como aquele que cura, salva e protege. Então, ao mesmo tempo que esse Ditirambo tem essa canção obscura, que celebra Dioniso, aqui nós temos uma mistura com a peã, que é um tipo de canção que celebra o deus Apolo. O Ditirambo 17 de Baquílides é uma narrativa mítica com estrutura triádica, colocando em choque o grande herói ateniense Teseu e o célebre rei cretense Minos, personagem emblemática do imaginário da civilização minoica. Então nós vamos entrar aí no mundo mitológico dessa civilização de cerca de 2200 a 1450 a.C. Nesse Ditirambo, nós vamos ler o choque entre o herói Teseu ateniense e o rei Minos da civilização, aí, desse imaginário antigo da civilização minoica, né? É passado, então, na Grécia histórica, iniciada em fins de 900 a.C. em diante. Como se depreende dos versos finais em forma de prece, a canção coral é dedicada a Apolo, Deus invocado na abertura do verso 130, e sua performance se dá na ilha de Delos, decerto num festival em honra do deus conhecido como Apolônia, executada por um coro formado por membros da ilha de Baquílides, da ilha de Ceos. A narrativa do Ditirambo 17, Teseu acompanha a viagem dos jovens atenienses, 7 moços e 7 moças, destinados pela terceira vez ao monstro do labirinto, o Minotauro, para pagamento periódico de tributo devido ao rei de Creta, que o impusera a Atenas como pena pelo assassinato na Ática de seu irmão Androgeu. Desta vez, contudo, o herói matará a criatura e libertará os jovens, graças à ajuda de Ariadne, a princesa cretense, que, tomada de paixão, lhe dará um novelo, cujo fio impedirá que ele se perca ao trilhar os caminhos labirínticos em que concretizará seu feito glorioso digno de memória. E pela beleza da filha de Minos, Teseu será arrebatado, razão pela qual a levará consigo na viagem de retorno a Atenas. Então esse é o contexto do Ditirambo. Essa conclusão dos eventos está no horizonte da audiência de Baquílides, que ao ouvir a canção sobre a vitória inicial de Teseu no embate com Minos, de certo nela percebe o prenúncio da grande vitória futura. Na canção, tal enfrentamento é desencadilhado pela excitação erótica de Minos diante de uma jovem trazida nas naus, Eriboia, que não em vão gritará a Teseu a pedir socorro. Abrindo-se então como disputa verbal na qual o herói e o rei digladiam-se duramente,
o embate passa à arena da ação, quando Minos decide pôr Teseu à prova. Nós temos aqui então vários versos em que o rei lança ao mar um pequeno, belo e valioso objeto, um anel, e desafia o herói a resgatá-lo, mergulhando nas profundas águas. Filho do deus que governa esses domínios, Poseidon, Teseu será acolhido como um hóspede na casa de amigos ou familiares, e de lá ressurgirá aos olhos estupefatos do rei, de todo enxuto e belamente adornado com os dons divinos, um manto e uma guirlanda, recebidos de Afrodite, de Anfitrite, esposa imortal de seu pai Poseidon, que se deitando com a mortal Hétera, esposa de Egeu, o gerou. Então nós temos aí esse embate entre Teseu e o rei Minos. O rei Minos quer uma moça que veio nas naus, o Teseu a defende, o rei joga um anel no mar para Teseu buscar, Teseu pula, busca e sai enxuto das águas, porque ele é filho de Poseidon. Note-se, todavia, que ao fim da narrativa do prodígio de Teseu, o poeta nada diz sobre o anel atirado ao mar por Minos, rei que ordenou a Teseu recuperá-lo, para provar seu status semidivino e sua coragem. A omissão pode ser entendida como maneira de evitar mostrar Teseu a obedecer Minos, algo que teria, todavia, efeito relativo sobre a audiência. Se conhecesse esse episódio que só se acha em fonte tardia, em Higino, na poética astronômica séculos I a.C. e no século I d.C., ou como modo de reduzir o desafio de Minos a nada, assim como a imersão de Teseu reduziu a mente ardilosa do rei a nada. Afinal, mesmo o resgate de uma peça tão pequena quanto um anel no fundo do mar não seria um efeito tão prodigioso quanto de sair das águas inteiramente seco e, ademais, adornado com dons divinos. Não por acaso o ressurgimento glorioso e triunfante de Teseu levou ao êxtase não apenas os jovens atenienses, antes aflitos, mas o próprio mar. As moças gritavam alto, os moços entoaram um peã e o mar ressoou. Então aquilo é glorificado, né? Teseu volta do mar enxuto. Devo ressaltar, afinal, que no decorrer dos versos essa dimensão do erotismo se vai adensando, algo que entendemos quando atentamos para o modo como Teseu triunfa sobre Minos, como este que se desenha com as tintas do gamos, casamento, explicitamente referido na passagem do herói pela morada de seu pai, o deus Poseidon, e de sua cônjuge, a Nereida Anfitrite, implicitamente projetado em sua própria figura vitoriosa. Isso porque Teseu emerge das águas do mar, corado com a irreprochável guirlanda, densamente entrelaçada com rosas, que lhe dá a deusa, a qual por sua vez a tinha recebido como dom de Afrodite no dia de seu casamento. A guirlanda é a chave que transforma o herói em noivo, apontando ao longe para a boda com Ariadne e para a derrota do Minotauro, ou seja, para a consolidação de sua glória. Então esse é o pano de fundo desse Ditirambo 17, a história de Teseu confrontando Minos, buscando o anel no fundo do mar e já preparando aí essa volta triunfante do mar, o seu esponsório com Ariadne. Eu vou ler com calma o Ditirambo de Baquílides, Ditirambo 17. A nau de azulada proa, conduzindo Teseu, firme no estrondo da luta, e os 14 esplêndidos moços dos jônios, cortava o pélago cretense, pois caíam na vela longiluzente brisas do vento norte. Graças à ilustre Atena, que a égide agita. Mas o coração de Minos excitaram-no os sacros dons de Cipres, deusa do desejável diadema. Não mais conteve afastada da virgem a mão, tocou-lhe as alvas faces. E Eriboia gritou ao herói de bronze a couraça, descendente de Pandião. Viu a Teseu, e sobre os sobrolhos negros, olhos revolveram-se e seu coração, dor cruel, o lacerou, e disse: ó filho de Zeus insuperável, não mais em teus sensos capitaneias um peito justo. Refreia, herói, tua soberba violência. O que o destino todo-poderoso nos consentiu dos deuses, e para o que pendem os pratos da balança de Dique, cumpriremos como lote dado
quando chegar. Tu contém tua pesada artimanha, sê a nobre filha de Fênix de amável nome, de Zeus diz ter gerado a ti, insuperável entre mortais, tendo a ele se unido sob a encosta do Ida, a mim gerou a filha do opulento Piteu. Achegando-se de Poseidon marinho e áureo véu, deram-lhe as nereidas de violáceas comas. Ó Quinócio, senhor da guerra, exorto-o a controlar tua multilutuosa insolência, pois não quereria ver a divina luz amável de Eos, se por força um dos jovens tu domasses. Antes disso, mostraremos a violência de nossas mãos, e o que disso sobrevier o nume julgará. Assim falou o herói excelente na lança. Espantaram-se os nautas com a orgulhosa ousadia do mortal. Mas encolerizou o coração do genro de Hélio, e ele urdiu nova artimanha e disse: ó Zeus, pai de grande força, escuta. Se um dia a noiva fenícia de alvos braços contigo me gerou, envia agora do céu veloz raio de anéis de fogo, sinal conspícuo. Mas se a ti Teseu, Etra Trezênia, gerou com Poseidon, o treme terra, traz este áureo esplêndido adorno de dedo do mar profundo, atirando o corpo ousadamente à casa de teu pai. Saberás se as minhas preces escuta o Crônida, senhor do trovão e o chefe de todos. Então essa foi a primeira tríade em que se dá um embate, né, nas falas aí entre Teseu e o rei Minos, versos 1 a 66, e o Teseu desafia, né, o rei Minos pede então que Zeus mande esses anéis de fogo para Teseu, para desafiar Teseu, né. Segunda tríade, versos 67 a 131. Ouviu a prece reprochável Zeus de grande força e gerou para Minos honra eminente, querendo pelo filho firmá-la, visível a todos, e relampejou. Após ver o bem-vindo sinal, estirou a mão ao ilustre céu o herói, firme na guerra, e indagou: ó Teseu, vês estes meus dons de Zeus claramente? Mas tu precipita-te ao pélago de fundo bramido, o filho de Cronos, soberano Poseidon, teu pai, perfará para ti suprema glória, pela terra bem arborizada afora. Assim falou Minos, mas o peito de Teseu não se retraiu, em pé, se postando no bem feito convés, ele se atirou e o benévolo bosque marinho o acolheu. Espantou-se o filho de Zeus em seu coração e ordenou manter junto ao vento a nau bem lavrada, mas o destino preparava outro rumo. Seguia o lenho de ágil mover, ventos do norte o impeliam, soprando a popa, e tremeu a estirpe de jovens atenienses, quando o herói saltou ao mar, e dos olhos liriais lágrimas vertiam, esperando opressiva a ruína. Mas golfinhos moradores do mar velozmente carregaram o grande Teseu à casa do pai, deus hípico, e ele chegou ao saguão dos deuses. Lá temeu, após ver as ilustres moças do feliz Nereu, pois de seus esplêndidos membros um clarão brilhava como fogo, e em redor das melenas auritrançadas, fitas circungiravam, e com a dança de dúcteis pés deleitavam o coração. E Teseu viu a cara consorte do pai, veneranda de olhos bovinos Anfitrite, nos amáveis aposentos. Ela lançou-lhe em redor um manto purpúreo, e sobre os espessos cabelos depôs-lhe irreprochável guirlanda, que um dia na boda lhe dera a ardilosa Afrodite, guirlanda escura de rosas, incrível aos mortais de mente sã. Não é o que quer que queiram os numes. Teseu surgiu diante da nau de fina popa. Ai, a que tipo de pensares reduziu o estratego Quinócio? Quando chegou enxuto da salmoura, maravilha a todos, e brilhavam em torno de seus membros os dons dos deuses, e as moças de esplêndidos tronos, com alegria recém-fundada, gritaram alto, e o mar ressoou forte, e perto os jovens moços entoaram peã com voz amável. O Délio, com coros seios, aquecendo o peito, concede a sorte do Deus enviada de benefícios. Bonito, né? Esse é o ditirambo. Que legal. O Teseu consegue voltar do mar, né? Essa maravilha e todo enxuto, porque o pai Poseidon e Anfitrite
né, lhe dão esses sinais de glória, né, de vencer e ao mesmo de vitória, e ao mesmo tempo remete às suas bodas com Ariadne. Então o pessoal tinha em mente toda essa ideia, né, do quando o Ditirambo era cantado, da história de Teseu. Então é isso, gente. Baquílides traz esse retorno à mitologia, né, de um modo tão bonito, né, tão cheio de frescor, de leveza. E o último poeta deste panteão será o Píndaro, nosso próximo vídeo. Um abraço, até mais.